Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando sequência, então, a essa segunda tarde, última tarde do nosso encontro, muita alegria receber aqui o Daniel Ribeiro Pinto. Ele é advogado, pedagogo e missionário, consagrado da comunidade Resgate de Juiz de Fora, casado, pai de 4 filhos, a esposa aqui está com ele, diretor-geral do Colégio Católico Comunidade Resgate, diretor pedagógico da editora Unitrinos, professor de projeto de vida e de italiano no ensino médio, criador do curso sobre a pedagogia de Cristo, membro da Pastoral de Educação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Daniel, um prazer te receber. Boa tarde, pessoal. É uma grande alegria estar aqui com vocês para poder partilhar um pouco sobre a pedagogia de Cristo. E eu queria só saber, assim, das pessoas que estão aqui, quem de vocês aqui é professor, que vai estar aqui no instituto, né, no colégio, né? Qual que é o... No colégio Vitorino Mater Dei. Quem serão os professores, assim, estão aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Sem vergonha, assim, bem alto. Os professores, opa, gente, nossa. E quem aqui também é educador aí em casa, com os filhos, né? Isso, tá joia. Muito bem. Quase todo mundo, né? Então, gente, a Marinês já me apresentou aqui, bem resumidamente. E, bom, eu queria compartilhar com vocês sobre vocês que são professores, né, e são educadores, nós que somos católicos, nós temos uma referência na qual nós podemos nos apoiar, nos espelharmos para sermos verdadeiros mestres, verdadeiros professores, verdadeiros professores mesmo. E quando a gente começou o nosso colégio, a nossa comunidade existe há 23 anos e o nosso colégio ontem completou 7 anos de idade, né? Nós estamos aí entrando já na idade da razão, vamos dizer assim, né? 7 anos. E nós começamos do infantil até o 5º ano, depois nós fomos abrindo uma turma de cada vez, 6º, 7º, 8º, 9º. O Estado acabou nos barrando o ensino médio por 1 ano, a gente não conseguiu abrir, por mudanças na legislação, não tinha espaço suficiente, tinha que ter 2 banheiros para deficientes por andar, mudou a lei assim radicalmente, a gente ficou sem saber o que fazer, a gente ficou sem ensino médio. Tivemos que alugar uma outra casa para levar um infantil para lá, para ter um espaço para o ensino médio. E esse ano nós abrimos a 1ª série do ensino médio, ano que vem a 2ª, e se Deus quiser, com a graça de Deus, no outro ano nós vamos encerrar, né, o período de fundação do nosso colégio. Então já há 7 anos eu estou lá como diretor-geral, e antes de trabalhar com esse colégio, né, com o nosso colégio católico, Comunidade Resgate, eu já trabalhava. Então, nós trabalhamos 3 anos antes de abrir o colégio com preparação. Nós ficamos trabalhando formação com professores internamente, como eu sei que vocês estão fazendo também. Ficamos, então, 3 anos nessa formação, estudando a filosofia perene, estudando os documentos da Igreja sobre educação, estudando Hugo de São Vito, a pedagogia do Hugo de São Vito, estudando São João Bosco, estudando história da igreja, estudando virtudes. Eu tenho certeza que são temas comuns aí ao pessoal que está se preparando aí, né, para abrir escolas. Então, 3 anos estudando junto, né, nessa caminhada. Então,
com 7 anos de escola, então 10 anos que nós estamos envolvidos com a nossa escola. Mas antes disso eu trabalhava já e também trabalhei em 2 escolas católicas da nossa cidade, então durante 10 anos. Então já são 20 anos que eu estou lidando com a educação católica. E tenho certeza que nós estamos fazendo parte no mesmo barco, na mesma história. Nós fazemos parte desse movimento, que é o quê? O movimento do resgate da educação católica. A gente sabe que no mundo contemporâneo, né, um mundo relativista, hedonista e um monte de ista que tem aí, a gente, né, muito se perdeu de identidade, não só em escolas católicas, mas de uma maneira geral, a sociedade nossa, que tem o berço católico, foi se perdendo. Então a gente está nesse caminho de resgatar a educação católica. E aí, pessoal, nós não caímos aqui de paraquedas, nós somos herdeiros de uma tradição bimilenar, por isso que a gente tem que arregaçar as mangas, né, para poder estudar bastante, porque a gente tem que aprender com os nossos pais, né? Isso faz parte da pedagogia de Cristo também, que eu vou contar um pouco aqui para vocês. Bom, quando a gente começou o início da história do nosso colégio, uma coisa que me veio à mente foi a seguinte pergunta. Primeiro, como ser um colégio que seja realmente católico? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter em mente. O que a igreja fala para nós sobre educação católica? Então, não tem como a gente ser professor, ser educador católico, se a gente não conhecer história da igreja, se a gente não conhecer os documentos da igreja sobre educação, se a gente não conhecer a história dos santos educadores, se a gente não estudar bastante, né? E pensando, rezando, trabalhando com essas formações, veio também um seguinte questionamento. Poxa, como ser um professor, né? Quem que foi um grande educador, o melhor de todos os professores de todos os tempos? Poxa, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele era professor. Ele tinha a sua turminha, né? Está aqui a sala de aula ali de Jesus, com a sua turma, ele professor, com os seus 12 apóstolos. Ele tinha também os outros, mas ele tinha os apóstolos que eram mais próximos. E Jesus ensinou. Quando a gente reúne os pais, as famílias que querem ingressar na nossa escola, eu apresento a proposta pedagógica para essas famílias lá em Juiz de Fora, e a gente usa uma frase para explicar para eles de onde vem essa tradição bimilenar da educação católica. Vem de uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que está num dos últimos versículos do Evangelho de São Mateus, que ele diz assim: ide pelo mundo e ensinai a todas as nações, a todos os povos. E os seus apóstolos obedeceram a esse chamado, esse mandamento de Jesus, e começaram a ensinar tudo aquilo que Jesus os ensinou, né, sobre Deus, sobre a vida, sobre tantas coisas. E com o tempo, pouco tempo se passou, já começaram a abrir escolas, as escolas catequéticas, depois as escolas monacais, as escolas dos monges, né, etc. Tem toda a história da igreja, da educação católica. Mas Jesus então foi esse professor inicial, esse mestre dos mestres. E a gente, eu fiquei pensando assim, poxa, como que a gente pode aprender com Jesus, ser professor? Então eu resolvi, nessa formação que eu dava lá para os nossos professores, eu resolvi dar um curso que se chamaria A Pedagogia de Cristo. Esse curso foi baseado no seguinte: numa Lexio Divina do Evangelho de São Mateus, são 28 capítulos, então durante cada semana eu estudava e rezava por um capítulo do Evangelho de São Mateus, e me debruçava assim dia e noite com aquilo, em adoração, em pesquisa, e me perguntando assim, o que tem aqui de pedagogia? Como Jesus foi professor? Quais eram os seus métodos? Como ele ensinava? Qual era o seu conteúdo? Qual era a sua metodologia? Como ser um professor como Jesus? Eu queria extrair ali do Evangelho
a pedagogia de Cristo. Então, o pessoal lá foi muito paciente. Por quê? Esse curso durou 28 semanas. Foram 28 aulas, cada aula sobre um capítulo do Evangelho. E eles foram lá pacientemente escutando, né? Capítulo por capítulo, meditando junto comigo. E a gente tentando entender um pouco sobre a pedagogia de Cristo. Depois isso abriu também nesse próprio processo de estudo. Eu comecei a investigar se outras pessoas já não teriam pensado isso, pesquisado sobre isso. Então a gente tem alguns livros da antiguidade, por exemplo, Clemente de Alexandria escreveu lá no, se eu não me engano, século II, III, o livro se chama O Pedagogo, que é sobre a pedagogia, mas não era exatamente de Cristo, mas é de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a gente tem uma tradição também de santos que pensaram sobre isso, né? Como é a pedagogia de Deus, né? Bom, e eu vou tentar trazer para vocês aqui, de uma maneira geral, a pedagogia de Cristo. Mas, hoje, a ideia é trazer um princípio, né? Nós descobrimos 7 princípios da pedagogia de Cristo, e eu vou estar trazendo aqui um princípio, o primeiro princípio, e vou estar tentando esmiuçá-lo da melhor maneira possível, para a gente chegar desde Jesus, né, de uma forma bem teórica, bem assim, espiritual, até a gente chegar numa questão prática dentro da sala de aula, como que esse princípio atua realmente na educação de uma escola católica, tá? Não tem como eu falar de todos os princípios, né? Precisaria de pelo menos umas 6, 7 palestras. Mas então vamos lá. Então eu passei para vocês como surgiu a análise da pedagogia de Cristo. E aí, gente, eu começo com uma história, que é o seguinte: Jesus, ele como professor, ele tinha os seus alunos, e ele foi encontrando com seus alunos, foi conhecendo seus alunos, e um dos que a gente mais conhece é o Simão Pedro. E ele foi apresentado a Jesus pelo irmão dele, que era o André. E aí, eu queria fazer eu queria fazer aqui 2 abordagens desse encontro de Jesus com Simão Pedro, com vocês. Em primeiro lugar, vamos naquele encontro de Jesus com Simão. Então ele é apresentado para Simão e tal, e logo de cara Jesus, ele já chama ele de Pedro, já troca o nome dele de Simão para Pedro, né? E Jesus, ele tinha mesmo essa, não sei se a gente pode chamar isso de mania, ou tinha esse hábito de colocar apelidos, né? Ele chamava o João e o irmão do Tiago, né, de filhos do trovão, né? São os filhos, os Boanerges, né, os filhos do trovão. Jesus, ele fazia isso. Então ele chamou o Simão de Pedro. E aí, pessoal, no início, ele fez isso logo de cara, no início. Não tinha aquela coisa de Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra. Não tinha isso. Ele simplesmente chamou ele de Pedro. E a gente sabe que a personalidade do Simão era uma personalidade muito... um cara muito durão, né? O Pedro, a gente vai percorrer um pouco a história dele aqui, ele tinha uma cabeça dura, né? Então, existe uma possibilidade aí, claro, isso aí talvez seja uma heresia que eu vou dizer, mas isso não vem ao fundo da questão, tá? O pessoal pode ter interpretado assim: chamou ele de Pedro porque ele tem cabeça dura, é um homem, é um durão mesmo. E aí os apóstolos ali, os amigos do Simão começaram a brincar: o Pedro, né, tem cabeça dura mesmo, né? Mas Jesus então chamou ele de Pedro. Gente, e como é que foi esse itinerário de Jesus sendo professor? Nós estamos agora contando uma história real de um professor, Jesus, com um aluno real, Simão Pedro, né? Esse Simão Pedro, quando Jesus ele está pregando ali pela primeira vez, perto de Simão, ele pede uma barca emprestada.
o Simão empresta, e depois Jesus fala, pega o peixe aí, e Simão diz assim, olha, poxa, eu sou pescador, né? Já pescamos aqui a noite inteira, não pescamos nada, mas já que você está dizendo, eu vou lançar as redes e vou pescar. E aí ele fez aquela pesca milagrosa, e diz a Escritura, que ele se lançou ao chão e disse para Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de ti. A gente já começa a perceber aqui umas características de Pedro, como que Pedro é impulsivo, né? Primeiro, ele começa dando uma liçãozinha de moral em Jesus, tipo, eu sou pescador, a gente já pescou aqui a noite inteira, sabe? Tipo, para você saber com quem que você está falando, você está falando com um pescador profissional. Mas eu vou assim, né? Já que você é o pregador e tal, então assim, eu vou, né? Vou lançar a rede aqui para ser bom aqui contigo e tudo. E depois, né? Ele vê aquele milagre, ele fala, nossa, eu acho que ele vê assim a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ali, né, na frente dele, Deus. Ele afasta-te de mim, né? O exagero, né? Pedro exagerado, afasta-te de mim, Senhor, que eu não sou digno. Pedro é aquele aluno exagerado. Gente, outras questões. Olha, Pedro, ele era um cara meio entrão. A gente, assim, podemos assim, com todo respeito, São Pedro, vamos chamar. Por exemplo, lembra, né? Jesus, ele estava lá, aquele dia que Jesus ficou transparente, né? Iluminado, o dia da transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles estavam lá. E aí estava lá Moisés, Elias e o Senhor, eles conversando. Gente, imagina, aquele órgão tocando, aquela fumaça do céu, aquela coisa assim mística, né? Então Jesus ali, aquela coisa assim, eles estavam falando sobre o passado, sobre o futuro, sobre a igreja e tal. Aquela coisa assim, importantíssima. De repente, Pedro, gente, vocês dão uma licença aqui um pouquinho, fazendo um favor? Ô Jesus, desculpa aqui, será que a gente poderia fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e né, a gente ficar por aqui? E você sabe o que as Escrituras narram? O que acontece depois dessa intervenção de Pedro? Tudo acaba. Moisés vai embora, Elias vai embora, né? Tipo assim, Pedro, ele estragou. A gente pode assim, interpretar de uma maneira assim, rasteira, né? Mas Pedro, ele foi entrão, né? Tipo assim, o que o Pedro está fazendo ali, gente? Deixa Jesus conversar com Moisés, com ele, né? Sabe aquele aluno que, professora, toda hora ele, deixa eu falar, eu sei como é que o cara não deixa o professor falar. Aquele aluno que toda hora entra, era Pedro, gente. Pedro era desse jeito, né? Era enjoado, voado, sanguíneo, isso. E aí, o que acontece? Então, sim, existe N narrativas, né, que a gente pode dizer aqui de Pedro, mas vamos pegar mais algumas aqui para a gente entender, né? Por exemplo, quando Jesus ele estava, que ele já tinha feito, né, tantos milagres, tantas coisas, e ele falou assim, gente, eu queria saber de vocês agora, meus alunos, se vocês sabem quem sou eu. E aí um tentou falar uma coisa, outro tentou falar outra. Aí Pedro, ele falou assim, tu és o Filho de Deus, tu és, né, o Altíssimo e tal. E Jesus, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e tal. E, gente, naquele momento, os apóstolos, eles completaram o ensino fundamental. Daquele momento em diante, Jesus abriu o ensino médio. Começou uma nova etapa na formação deles. Por quê? Vocês lembram como Jesus chamou os seus apóstolos para estarem com eles? Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Olha que convite mais diferente, né? Bonito, nossa, pescador de homens, que coisa nova, que coisa, né, bacana isso, pescadores de homens. Agora, quando eles descobriram quem era Jesus, que ele era Deus,
E Jesus falou assim, gente, ó, então beleza, vocês já entenderam tudo, já estão com o ensino fundamental completo, primeiro ao 9º ano, já concluíram, agora vamos para a primeira série do ensino médio. Então quero dizer para vocês o seguinte, olha, o Filho do Homem será entregue, ele será crucificado, ele será morto e tal. Aí Pedro, não, Senhor, jamais isso vai acontecer, de jeito nenhum. Puxa vida, aí começou tudo de novo. Aí Jesus, sai-te daqui, Satanás, porque os seus planos são diferentes dos planos de Deus. Aí Pedro de novo, né, batendo a cabeça na parede, né? Eita Pedro, cabeça dura, gente, nossa senhora. Gente, esse era o Pedro, né? Quando chegou no finalzinho ali, né, Jesus, aí pô, Pedro negou Jesus 3 vezes, falou que não ia negar, chegou lá, negou 3 vezes, aí chorou, arrependido. Esse era o Pedro, né? Quando chegou ali, Jesus foi pegar chamou eles para rezarem, né? Chamou Pedro, Tiago e João. Vamos rezar. Meus queridos alunos, né? Vocês vão ver lá na escola, né? Vamos rezar, meus queridos alunos. Vamos lá. Aí vai ter aluno dormindo, vai ter. Aí chegou lá, Jesus, ó, eu estou muito triste, por favor, vigiem comigo, orai e vigiai. Quando ele vai lá ver Pedro, roncando, dormindo, puxa vida, Pedro, isso aí aconteceu de novo, Pedro, de novo, 3 vezes Pedro dormindo. Esse era o Pedro, gente, oh meu Deus do céu. E aí chegaram os guardas para pegar Jesus, aí Pedro tira a espada e fala, não, agora não, cortou a orelha do soldado Malco. Aí Jesus, não Pedro, guarda essa espada aí, pelo amor de Deus. Foi lá, Jesus teve que colar a orelha do soldado. E, gente, Pedro só dava trabalho para Jesus. E aí, Jesus ressuscitou, veio, apareceu, né? Pedro estava nu, pescando. Ele falou, eu vou pescar. Estava, né? Aí João falou, é o mestre. Diz lá a escritura que Pedro estava nu. Falei, gente, o que o Pedro está fazendo nu, gente, no barco? Ah, meu Deus do céu, esse Pedro não é mole, não. Aí pegaram a roupa lá, emprestaram para o Pedro, ele mergulhou e foi nadando até Jesus na praia. E Jesus falou, tu me amas? Né? Tem aquela história linda, tenho certeza que vocês conhecem, né? Que Jesus pergunta 3 vezes, mas na verdade no grego, Jesus não pergunta, tu me amas? Ele pergunta, tu me amas, que é tu ágape, o amor mais profundo que tem, né? Tu me amas nesse amor ágape? E Pedro responde, eu te filie, que é o amor segundo, intermediário, né? Um amor de amigo, sim. Não é aquele máximo. E Jesus pergunta de novo, tu me ágape? Ele, eu filie. Aí na terceira Jesus, tu me filia? Aí ele, filie. Aí no final Pedro não chegou no amor ágape ainda. Olha, gente, eu estou querendo mostrar para vocês como que é ser professor. Olha, Jesus sendo professor de Pedro, depois da ressurreição, o menino ainda estava lá, ele não chegou no amor ainda, e a gente vai perceber. Só que o que aconteceu, gente? Agora vem a primeira abordagem em relação a Jesus e Pedro, é isso aí que eu contei para vocês, essa historinha de Jesus. Só que tem uma outra questão no meio dessa história, que é o quê? Antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado, ele jejuou 40 dias, e Jesus teve fome, e aí o diabo apareceu para Jesus, ele estava com fome, e o que o diabo disse para ele quando ele o que o diabo disse quando Jesus estava com fome? Disse, transforme essa pedra em pão. Transforme essa pedra em pão. E Jesus respondeu para ele com a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas, gente, vamos prestar atenção. Vamos pegar agora a palavra pedra. Transforme essa pedra em pão. E atenção, professores, vocês que vão aí trabalhar na escola, não sei como que vai ser, alguns vão ser contratados, vão receber o salário, né, justo, da remuneração do trabalho do professor. Mas olha a tentação, aí a gente encontra aqui uma tentação do professor.
Transforma essa pedra em pão. O que é isso? Pedra, gente, é o Pedro. Tá? Vamos colocar a pedra como os nossos alunos. O que são esses alunos? É aquela pedra, é aquele Pedro, é aquele aluno chato, é aquele aluno voado, é aquele aluno difícil, é aquele aluno que dá trabalho, né? Tira a mão da boca milhões de vezes, você fala aquilo e nunca tira o raio da mão da boca, não tira, né? Então esse aluno enjoado. E aí, o professor, ele é tentado a fazer o que com esse aluno? Transforme essa pedra em pão. Esquece o seu aluno. Pense no pão. Você vai ter o seu ganha-pão, você vai receber o seu salário no final do mês. Esquece a educação. Para que educar esses meninos chatos, enjoados? Deixa esses meninos tudo para. Finge que você está estudando, finge que você está ensinando, entendeu? Vai lá, ó, brinca com os meninos, né? Faz uma rodinha, faz qualquer coisa lá, né? Mas transforma essa pedra em pão. Pensa, transforma esse negócio de educação, transforma isso no seu ganha-pão e pronto. Tentação do professor. Mas o que Jesus fez com essa pedra? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele pegou aquela pedra de tropeço, né? A gente lembra até do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, só sei te dizer que não havia uma pedra no meio do caminho. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? O que é essa pedra no meio do caminho? Aquele aluno chato. Jesus, ele pega essa pedra e transforma em papa. Ele transformou no primeiro papa da igreja. Nossa, caramba, meu Deus. Isso se chama educação. Gente, sabe o que a educação moderna fez? Para a gente poder resumir a educação moderna, sabe o que significa educação moderna depois do Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo que vai dizer que o homem, ele nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, não deixa as crianças encontrarem com os adultos, não, esses adultos chatos que ficam mandando, né? Tira a mão da boca, vai tomar banho, hora de comer, vai fazer o dever. Esses adultos chatos, essa sociedade que corrompe essas crianças, deixa o cara crescer natural, gente, né? Ele de preferência num sítio, num lugar, deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele crescer naturalmente, ele é bom naturalmente, né? Ou seja, o que é a educação moderna a partir de Jean-Jacques Rousseau? Educação é o quê? Não educar. Não eduque, deixa ele fazer o que ele quiser, ele quer comer na hora que ele quiser comer, deixa ele brincar do jeito que ele quiser. Isso é não educar, né? Que é o quê? É deseducar, é uma confusão, é o que a gente vive hoje. Mas Jesus não. Ele pega aquela pedra e transforma em papa. E aqui a gente encontra um primeiro princípio educacional que a gente extrai do Evangelho de como Jesus tinha a sua abordagem pedagógica. Qual princípio educacional está escondido nessa história de Pedro aí, gente? A perspicácia. A perspicácia. O que é perspicácia? Jesus, ele via, enquanto as pessoas viam em Pedro um cabeça dura, Jesus via em Pedro uma pessoa persistente. Enquanto as pessoas viam em Pedro um entrão, Jesus via em Pedro o quê? Uma pessoa que insiste, uma pessoa corajosa. Enquanto as pessoas viam em Pedro impulsivo, uma pessoa impulsiva, né? Que vai lá e corta a orelha de Malco. O que Jesus via? Uma pessoa de ação. Então, o que precisava ser feito? Educar isso daí. Ele vê que ele, como nos ensinam os filósofos, né? O Aristóteles, o Santo Tomás de Aquino, vai dizer que
Dentro de nós existe uma potência. Nós somos como que uma sementinha, né? Aquelas crianças, né? que são os nossos filhos, os nossos alunos. Nós ainda temos dentro de nós como uma sementinha. O que tem dentro daquela sementinha, gente? Uma potencialidade, uma força de poder vir a ser uma grande árvore. É uma potência, mas ali não é realidade. Não se transformou, como dizem os filósofos, em ato. É apenas uma potência, está ali. Tem uma força ali. É possível. Mas se você não jogar aquilo dentro de uma areia, de uma terra, se não aguar, se não deixar vir o sol, aquela semente não quebra e não se transformará numa árvore. Mas ali tem o potencial. Então, essa perspicácia, o que é perspicácia, pessoal? Perspicácia é uma visão aguda, penetrante. Você consegue olhar, mas você vê além daquela simples aparência. Quando você olha para uma semente, você pode ver um negocinho que não vale nada, mas se você tiver um olhar perspicaz, você vai olhar para aquela semente e falar assim, olha, isso aqui pode ser uma árvore. Você vê além daquele foco do real que você está vendo, você leva em consideração o conjunto das possibilidades daquilo vir a ser. Isso é perspicácia, ou seja, você vê o foco, mas você vê também o seu entorno. Você vê as possibilidades. É ampliar esse olhar ser mais agudo, mais penetrante. Então, esse é um princípio. Gente, se nós não desenvolvermos em nós essa perspicácia, nós jamais seremos bons professores. Para nós, os alunos vão ser todos, serão pessoas que não têm jeito, pessoas que não vai dar certo, essa pessoa é cabeça dura, essa é chata, essa é enjoada, essa é esquisita, essa tem problema, essa não sei, ninguém serve. Mas se nós tivermos uma perspicácia e enxergarmos ali uma alma imortal, você enxergará as pessoas e os seus alunos como Jesus olhava. Então, o primeiro princípio, a perspicácia da vida real. A gente conseguimos ver isso em Cristo? Essa perspicácia, como que ele olhou para Pedro? Eu queria trazer esse exemplo prático para vocês. E olha que bonito, gente, essa foto, essa imagem do Mel Gibson, né, do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Gente, eu não sei se todos aqui sabem, mas esse filme aqui, essa cena, tem uma história linda, maravilhosa, que é o quê? Esse ator aqui barbado, que tá meio embaçadinho aqui, né, do lado de cá, é o Barrabás, e ali o Cristo, o Jim Caviezel, esse aqui chama-se Pedro, acho que chama Pedro também, se eu não me engano, esse cara aqui, Barrabás. O que aconteceu, gente? Esse ator aqui do filme, depois pesquisa isso na internet que você vai achar. Esse ator aqui, ele não era cristão, não era convertido. E nessa cena real do filme, então o Mel Gibson falou assim, Jesus ele vai olhar fixamente para o Barrabás, mas o Barrabás não é para olhar para Cristo. Então, depois dessa cena, o Barrabás desce as escadas e vai embora. Mas o cara, ele quebrou lá as cenas, o script, ele parou, virou e olhou para Jesus. Simplesmente olhou para Jesus e Jesus estava olhando fixo para ele. Gente, ele disse que naquele momento ele converteu, esse ator. Ele roda o mundo inteiro dando testemunho de Jesus. É um ator de Hollywood que converteu com o olhar de Jesus. Quando a gente está falando de perspicácia, nós estamos falando de um olhar. Então, olha só. O que em nós tem maior perspicácia e pode desenvolver a perspicácia? O nosso olhar, o nosso escutar, mas principalmente o olhar. Os nossos sentidos, de maneira geral, podem desenvolver a perspicácia. Mas os dois
os dois principais membros, né? Os dois principais sentidos que fazem crescer em nós a perspicácia é o olhar e a audição, e o ouvir. Então, gente, no Evangelho diz muitas vezes, né, que Jesus olhou e amou aquela pessoa, e aquela pessoa mudou a partir de um olhar de Jesus. Eu só estou trazendo aqui outros momentos do Evangelho que a gente mostra uma perspicácia de Jesus, quando ele olhava. Não, imagina a conversão aqui através de um filme, de uma cena que foi treinada. Imagina o olhar real de Jesus, né? Então essa perspicácia, essa agudeza desse olhar de Jesus. Tem um versículo bíblico que ele resume bem esses 7 princípios da pedagogia de Cristo. Está em Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Começa assim, ó: vendo ele as multidões, subiu as montanhas, sentou-se, seus discípulos se aproximaram dele, e ele se pôs a ensinar, dizendo, 2 pontos, e ele começa as bem-aventuranças. Então esses 2 versículos que fala, vendo ele as multidões, já é o primeiro princípio. Jesus viu a multidão. Quando Jesus vê a multidão, gente, e vocês vão fazer essa experiência, talvez você, quem aqui é pai de um filho só? Deixa eu ver, um filho só, primeiro filho. Quem aqui é pai de 4 filhos para cima? 4, 5, 6? Isso. Vocês vão entender. Quem é pai de um filho só, talvez ainda não entenda essa questão de vendo ele as multidões, né? O cara que tem 5, 6 filhos já olha aquela multidão ali assim na frente dele, assim, né? Vendo ele as multidões, o que ele está vendo, gente? A perspicácia de Cristo. Ele percebe a realidade daquela pessoa, aquilo que você colocou aqui para nós, né? Ele é sanguíneo. Eu percebo que ele tem um temperamento. Então você que começa a perceber melhor as pessoas, as qualidades dela, as suas inclinações. Isso é o quê? Aguçar a nossa perspicácia. Jesus, para cada camada do ser humano, dá um diagnóstico diferente. Olha que interessante isso, gente. Olha que bonito isso. Lembra aquela cena da tempestade acalmada, né? Todo mundo lá com medo, Jesus dormindo, aí Jesus acorda e acalma a tempestade. Mas qual que foi o diagnóstico de Jesus? Eles estavam com medo. Olha, para cada camada do ser humano, Jesus dá um diagnóstico diferente. Então, presta atenção. Eles estavam ali com medo. Então, é um aspecto ali psicológico. O que Jesus faz? Ele acalma a tempestade. Ele trouxe um diagnóstico para uma situação real. Olha uma outra situação. Multiplicação dos pães. Gente, é claro, atenção, por favor, me entendam aqui. Eu não quero levar agora para uma questão extremamente teológica, profunda. Não quero entrar nessa questão de heresias. É só mesmo uma pincelada para a gente ver que em situações diferentes, Jesus tomou decisões diferentes. Tá? Na situação ali em que aquela multidão estava ali, já com eles muito tempo, Jesus falou, esse pessoal está com fome. O que Jesus fez? Ele multiplica os pães. Era uma situação fisiológica, eles estavam sentindo fome de verdade. Eu não quero entrar também, né, na questão de que eles estavam com fome de Deus, e que Jesus deu o pão da palavra, mas ali naquele momento ele deu o pão real mesmo, porque tinha uma situação fisiológica. E Jesus o que ele faz? Ele multiplica os pães. Em outro episódio, aquele do endemoniado e os porcos, Jesus ele expulsa aqueles demônios e lança aos porcos. O que aconteceu ali? Um exorcismo. Um exorcismo. Era uma questão de nível espiritual. Aquela pessoa estava infestada de demônios. Então Jesus ele tem uma resposta para aquela situação concreta.
Prestem atenção nisso, porque depois eu vou fazer um paralelo disso na sala de aula, tá? Jesus, naquele homem da mão seca que estava ali, né? Quando Jesus ele cura, ele cura várias doenças e tal, mas essa cura específica, o que Jesus fez? Tem uma frase que ele diz assim, ó, vem para o meio. O cara da mão seca vem para o meio e ele cura o cara da mão seca. Porque aquele rapaz, ele era isolado, ele tinha um certo preconceito com ele, então ele trouxe para o meio para dizer, era uma questão social. Então Jesus ele cura uma questão social ali, né? Agora você pode se inserir no seio da sociedade, você está aqui no meio de nós somos irmãos. Olha, uma questão social. Na cena da prostituta, Jesus, ele fala o que com ela? Vá e não peques mais. Era uma questão o quê? Moral. Então Jesus, ele atua, olha a palavra de Deus, uma ordem na vida dela. Vá e não peques mais. Moralmente, ele instrui e ele cura aquela questão moral do seu comportamento, para que ela não volte a pecar. Então, olha, Jesus atendendo, olha, uma questão moral, uma questão social, psicológica, fisiológica, espiritual. Gente, para cada realidade, e essa palavra para nós católicos é muito importante, realidade. A gente precisa partir da realidade para a gente poder ensinar alguém, para a gente poder ser professor de alguém, para a gente poder tomar uma atitude. Você tomar uma atitude, uma decisão baseado no achismo, baseado na sua ideia, mas não é o mundo real, não é a realidade, é uma loucura, é um grande prejuízo. Então, pessoal, o que nós precisamos aprender para ser um professor como Jesus? Aprender a olhar a realidade. Cuidado para você não cair numa ideologia. O que é uma ideologia? É aquela ideia, é uma ideia perfeita, com silogismos, né? Ou seja, uma lógica muito bem elaborada, que uma coisa faz sentido com a outra, uma ideia encaixa na outra e você chega numa conclusão perfeita no mundo das ideias. Na ideia, aquilo tudo está muito, é igual um quebra-cabeça, encaixou certinho. Mas veja se aquela ideia corresponde ao mundo real. Não corresponde. Às vezes é lógico, porque a lógica, por isso que a ideologia é perigosa. Porque o que é a lógica? A lógica é uma correspondência no mundo das ideias. Tá? É uma correspondência no mundo das ideias. Por exemplo, se o dragão solta fogo. Se o dragão soltar fogo na minha frente, diante de mim, eu morrerei queimado. Isso não é muito lógico? Isso é lógico, isso encaixa. Mas existe dragão? Então, entende? Assim, eu estou querendo dizer o seguinte, no mundo das ideias, a gente pode fazer um mundo perfeito de ideias. Mas isso tem a ver com a realidade? Se tiver a ver com a realidade, ótimo. Isso é um mundo real que a gente vive. Beleza, mas se não tem a ver com a realidade, a gente entrou no mundo da ideologia. Né? Ou no mundo da fantasia, aí claro que o mundo da fantasia tem o seu lugar também, que faz parte de uma capacidade humana. Mas, então, precisamos aprender a enxergar a realidade. E enxergar a realidade é enxergar também as potências. Não somente ver aquela semente, isso aqui não é nada, isso aqui... Não, você tem que ver o entorno das possibilidades daquilo o que pode vir a ser, que é algo real, da realidade mesmo. Mesmo que não está ali na sua frente, mas é possível de acontecer. E aí, gente, eu coloquei essa imagem do olho, que tem umas coisas meio computadorizadas, né, para falar um pouco do virtual. Por quê? No sentido, não no sentido digital, mas no sentido virtual, na palavra filosoficamente falando. Virtual é aquilo que é possível se realizar, como, por exemplo,
a árvore que pode vir a nascer, né? E como aprender a ler a realidade? Como aprender a ler a realidade? Bom, tem um desenho animado, né? Não sei se os que eu tô com 47 anos. Eu acho que o pessoal aí da minha geração deve lembrar aí do Piu Piu e do Frajola, né? Bom, como é que era essa história desse Piu Piu e do Frajola? É a história do pintinho, né? Do passarinho, que a todo momento ele era quase morto pelo gato, Frajola. Então, às vezes ele entrava dentro da boca do gato, aí alguém vinha e tirava, ele engasgava e tal. Então, assim, o cara quase, né, todos os episódios, ele quase morria, assim, um negócio assim, drástico. E ele falava assim, eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Que acha, rapaz? O gato tá te matando na sua frente, você acha? Olha para a realidade, rapaz, você está diante do gato aí do seu lado aí, né? A gente está aqui no mundo, né? No mundo maluco, longe de Deus, um mundo assim, cheio, totalmente às avessas. Eu acho que tem alguma coisa errada. Gente, tem gente que está dormindo, né? Está dormindo aí para a realidade espiritual, para a realidade da vida, na realidade da conversão. Bom, e aí, gente, eu chamo isso daí o complexo de piu-piu. O que é o complexo de piu-piu? É aquela pessoa que está quase sendo morta, a coisa está acontecendo na sua frente, e você, eu não sei se está acontecendo alguma coisa, eu não sei, né? Tipo assim, a pessoa está ali na sua frente ali, né? Poxa, sei lá, te roubando, né? Na sua frente. Eu não sei, eu acho que ele é bonzinho, eu acho, não sei, isso é aquela coisa que a pessoa não quer enxergar a realidade, né? Não quer enxergar a realidade. Então, como que a gente faz para desenvolver em nós a perspicácia? Primeira coisa, gente, acreditar no que você está vendo, acreditar na realidade. Acreditar no mundo real, né? Não ficar no mundo da imaginação, no mundo das suas ideias, assim, cuidado com as ilusões, cuidado com as ideologias. Eu acho que vi um gatinho. Então, gente, quais são as fontes da perspicácia para a gente desenvolver em nós, como professores, como pais, como educadores? Quais são as fontes? Onde a gente vai buscar para desenvolver em nós esse princípio pedagógico de Jesus, a perspicácia? Atenção focada e periférica. Não sei se tem algum médico aqui de vista, um oftalmologista, mas tem um exame de vista que eu fiz recentemente, chama campimetria. É um aparelhinho, tipo essa luz aqui assim, um negócio todo, mas todo branco, né? Você coloca lá seu rosto, você vê tudo branco na sua frente, acende uma luzinha laranja assim no meio, e de repente o cara fala assim, vai acender algumas luzinhas brancas no seu campo de visão, mas você tem que olhar focado para a luz laranja. Se você perceber que tem uma luzinha piscando aqui do lado, mesmo que seja fraquinho, você clica no seu controle, que eu vou te dar aqui um controle remoto. E aí eu fiz o exame, gente, acho que uns 5 minutos de exame, saí de lá cansado. Mas é assim, é você ter ao mesmo tempo, ter foco no que você vê, mas estar atento ao seu redor. Eu lembrei, gente, isso ajuda a perspicácia. Né? Quando a gente está fazendo qualquer coisa, isso aí é muito bom. Os homens precisam treinar muito isso. As mulheres já estão mais, né? Acho que mais naturalmente elas já estão mais perspicazes nesse sentido, né? Já viu? Quando a mulher fala assim, pega lá na geladeira, lá para mim o pote de açúcar. Aí o cara vai lá, procura, revira a geladeira inteira. Não estou achando o pote de açúcar. Aí tem gente que fala assim, se eu for aí, você vai ver. Se eu achar, você vai ver. Mas o rapaz não acha de jeito nenhum dentro da gaveta, dentro da geladeira. Ou seja, o campo, né? O homem tá mais, ele é mais propenso a ter foco, né?
Mas então, homens, nós temos que desenvolver a nossa olhar periférico, né? Então, tá atento no que você está fazendo, mas ao mesmo tempo concentrado. O que está acontecendo aqui, né? Imagina um professor numa sala de aula, ele tem que ter foco naquilo que ele está ensinando. Mas se ele não perceber que o aluno está dormindo, que o aluno está, né? O aluno está ali, nem abriu o caderno, ele está em outro planeta, né? Se o professor não ir lá e falar assim, terra chamando Paula, acorda. Ou seja, atenção focada e também periférica. Treinar isso, né? Treinar isso. Literatura. Gente, a literatura, ela é uma fonte de perspicácia. Olha, gente, é muito rico isso é muito importante para a gente entender também a educação católica, como, não vou entrar aqui nesse tópico, isso é tópico de outra palestra, né? Mas a questão da literatura, a gente, como católico, a gente lê isso como aquele versículo bíblico que diz, analisai tudo e ficai com o que é bom. Então, olha que a literatura, né? Os clássicos da literatura, a boa literatura. O que a boa literatura vai trazer para nós? Uma narração da realidade, uma narração de algo assim, bem sutil, que as pessoas não percebem, mas que aquele grande autor percebeu e soube dar nome àquilo, aqueles sentimentos, aquelas imagens, aquela personalidade, aquele temperamento humano. Ele consegue descrever temperamentos. Quando você está lendo uma narrativa literária boa, muitas vezes você fala assim, nossa, agora eu estou entendendo o que eu estou sentindo. Você consegue descrever, você consegue dar nome para aquilo que você nem sabia que você vivia e que é universal, que outros seres humanos vivem. Então, a literatura, quando você lê, né, e você está lendo ali características de um personagem, você está tendo a visão de um mundo a partir de um outro temperamento, a partir de uma outra personalidade. E isso ajuda você a entender a si mesmo, a entender o outro, porque a gente, a vida inteira, a gente vive com a nossa personalidade, a gente vive a partir da nossa visão de mundo. Você acha que a nossa visão de mundo, ela basta para a gente entender a realidade? Não basta, né? Então, quando você, na literatura, você aprende a ler, né, conhecer a personalidade, temperamento do outro, você consegue entender a si mesmo, consegue entender o outro, consegue entender as reações dos seus filhos, dos seus alunos. É uma riqueza. Eu estou falando, gente, presta atenção, a literatura no sentido, não naquela literatura, vamos dizer, entre aspas, academicista, né, de você falar assim, eu vou ler esse livro aqui, isso aqui pertence ao estilo barroco, ao estilo rococó, não sei o que. Não é isso. É você deixar-se impactar com as realidades humanas. O que pode acontecer com o ser humano de bom e de mal? Como que os seres humanos resolvem problemas? Quando você encara a literatura desse jeito, e você apreende histórias humanas, você aprende repertório humano, você amplia a sua perspicácia. Quando você, na literatura, às vezes você conhece ali um sanguíneo, né? Quando você vê um sanguíneo na sua frente, fala assim, esse aqui é um sanguíneo. Por quê? Porque você enriqueceu a sua perspicácia. Você sabe reconhecer. Então, na verdade, a vida real nos ensina a entender melhor uma literatura, uma leitura, e uma boa leitura nos ensina, nos ajuda a fazer uma leitura da vida real. O conhecimento, estudar mesmo, arregaçar as mangas e estudar. Quando você estuda um aspecto da vida, quando você estuda, sei lá, psicologia humana, uma área do entendimento, história, quando você estuda, sei lá, ciências, qualquer estudo, qualquer conhecimento, você vai ampliando a sua perspicácia, você vai ganhando o quê? Uma agudeza para você poder entender as pessoas, entender as realidades. Oração. Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viveram essa experiência, que é o quê?
de você não saber o que fazer da sua vida, não saber como resolver tal e tal situação, e você vai diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento, e você fala: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, por que eu estou vivendo isso, por que isso me sucede, me dá uma luz, Senhor, me dá uma direção, e você sai de lá iluminado, e você consegue ter uma outra visão, uma outra visão para poder resolver aquilo e enfrentar a sua vida. Porque a oração é fonte de perspicácia. É você parar para meditar, é você abrir o coração para o próprio Deus, o próprio Verbo. Então isso amplia em nós a perspicácia. E agora, gente, a perspicácia na sala de aula. A perspicácia na sala de aula. Gente, como que a gente vai ampliar essa perspicácia ali no dia a dia? Atenção, professores, hein? Essa aí é para vocês não bobearem, para vocês serem professores atentos, perspicazes como Jesus. Olha, olhar para os seus alunos. O professor, ele olha para os seus alunos. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Às vezes o aluno está dormindo. Se você não olhar para ele, né? Se você se concentrar aqui, né? Na lousa, se você se concentrar aqui à frente e não olhar para os seus alunos, olhando para os seus alunos, você pode ver o quê? Se ele está atento, se ele está prestando atenção, se ele está, às vezes, doente, às vezes ele está com uma cara de dor mesmo, às vezes está com olhos vermelhos. Pô, seu aluno está com conjuntivite, você nem percebeu isso, você nem olhou para ele, poxa. Então, até mesmo, né, a gente encontra isso aí de uma maneira maior hoje na nossa realidade. Não sei se as pessoas ainda não sabem explicar, mas por que isso está maior? Por exemplo, autismo, né, autista e tal. Você perceber atitudes, né, estranhas, por exemplo, às vezes faz um barulho, o autista ele faz assim, ó, né, ele não suporta pequenos barulhos ou uma irritação, ele se irrita. Então o professor que olha para os seus alunos, ele vai e fala assim: olha, esse aluno sempre faz assim, ele sempre está atuando desse jeito, ele está sempre dormindo, ele está sempre... Então ele tem como gerar um diagnóstico para ser um bom professor para aquele aluno. Perceber os temperamentos. E aí eu volto nos estudos lá, gente, professor tem que estudar os temperamentos. Temos que estudar os temperamentos, inclusive vamos, fazer um curso sobre temperamentos, né? E perceber isso, gente, por quê? O aluno, aquela pessoa que ela é colérica, né, ele tem aquela facilidade, né, ele quer ser o primeiro, né? Ele é um cara mais organizado, competitivo. Se você, professor, fala assim, ó, vamos ver, quem terminar primeiro aqui, o dever vai ganhar o troféu joinha, hein? O colérico, ele quer ganhar o troféu joinha. Agora, o sanguíneo, você não vai conseguir que o sanguíneo faça isso através disso. Você vai ter que ter criatividade, se ele estiver focado em outra coisa, você vai ter que aprender a mudar o foco dele, né? Se você bater de frente com ele e falar com ele, olha, se você não vai ganhar o troféu, você vai perder, ele não vai querer o troféu, ele não está nem aí. Então, para cada tipo de aluno, você vai ter um tipo de atuação. Então, perceber os temperamentos e estudar os temperamentos como fonte de perspicácia, né? Andar pela sala de aula, né? Isso aí, gente, principalmente quando a gente está naquela realidade de aula mesmo, que a pessoa está com um caderno, está com um livro, né? E o professor fala assim, gente, vamos abrir o nosso livro na página 25. E aí, o professor ele tem que dar aula, mas ele tem que andar. Por quê? Ó, esse aqui nem pegou o livro aqui, ó. Aqui, pega o seu livro lá, meu filho, pega lá, página 25, vai lá. Então, esse aqui, ó, tá, ó, nem trouxe a mochila, esqueceu a mochila. Cadê sua mochila, meu filho? Então, gente, o andar pela sala, o professor que não anda pela sala, ele não vai ver o seu aluno, ele não vai desenvolver essa perspicácia, né? Ouvir e pedir a participação dos alunos. Por quê? Quando ele está ensinando alguma coisa,
E aí ele vai perguntar. Então vamos lá, vai ter exercícios, né, atividades. Vamos lá, gente, letra A. Joãozinho, o que você respondeu na letra A? O Joãozinho vai responder. Então, se a gente não desenvolve isso na escola, né, esse feedback de você perguntar, o aluno responder, ouvir e pedir a participação dos alunos, você não vai entender se o seu aluno está aprendendo, se ele está entendendo o que você está explicando. Autoavaliação, isso aí também é importante para a perspicácia na sala de aula. Os alunos estão aprendendo como uma questão de autoavaliação, né? Por quê? Eu posso estar achando que eu sou um ótimo professor, excelente, mas eu estou somente ensinando, mas os alunos não estão aprendendo. Por quê, gente? Esse processo se chama processo de ensino-aprendizagem. Só existe ensino quando existe aprendizagem. Então, o ensino parte do professor, a aprendizagem parte do aluno. Então, a gente tem que fazer essa autoavaliação. Será que eu estou falando grego? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Faz sentido para vocês, isso tudo que eu estou colocando para vocês? Porque, às vezes, eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com educação, eu estou achando que eu estou aqui e não tenho feedback, não faço uma autoavaliação, e a minha perspicácia é zero, né? E aí, pessoal, para isso nós temos ferramentas. Aí uma escola católica, ela precisa utilizar-se dessas ferramentas, que elas são milenares, né? Dever de casa. Quem fez? Fez certo? Gente, uma escola que não tem dever de casa é uma escola fadada ao fracasso. Qual que é o motivo do dever de casa, pessoal? O dever de casa, ele não... Atenção aí para os diretores, coordenadores pedagógicos. Os deveres de casa não são atividades desafiantes, né? Que você tem que chamar o pai e a mãe, chamar um professor, contratar um professor particular para fazer o dever de casa. Não, esse dever de casa está errado, tá? O que é o dever de casa? O professor ensinou na sala de aula, aí ensinou tal matéria, aí ele vai dar um exercício, né? Então tá lá no infantil, ó. Então vamos aqui, ó. Ligue os pontos aqui e tal, você vai trabalhar coordenação motora, você vai ensinar para ele o que é ligar, né? Vai ensinar para ele o verbo ligar, quais são os comandos verbais. Então, e você fez um exercício com seus alunos, você vai passar um dever de casa. O dever de casa, quanto tempo que eu tenho? 10 minutos? O dever de casa, gente, ele tem a função de gerar no aluno o quê? Gerar o que no aluno? Gerar uma rotina de estudos, hábito de estudos, memorizar, né, rever a matéria, levar para a memória, valorizar a memória, exercitar. Então, assim, o professor, ele passa o exercício em casa, ele entrega o para casa, ele explica, ó, esse dever vocês já fizeram em sala de aula, gente, é só fazer isso aqui, vamos lá. Quando chega em casa, aquele aluno lá, estou falando agora do infantil, que vai começar o infantil aqui, né? Ele não vai precisar nem de pedir o pai e a mãe, ele vai ver aquilo lá e vai saber, não, aqui é só eu ligar os pontos, ó. Em 5 minutos, o menino fez o dever de casa, tá? O infantil, 5 minutos, fundamental 1 começa 15, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, vai lá, 20, 25, 30, 40 minutos, né? Do sexto ao nono, vai começa. 1 hora, 1h10, 1h15. Quando chegar lá no ensino médio, o camarada ele tem que ter criado o hábito dele estudar sozinho 2 horas. 2 horas para ele é tranquilo, ele chegar, abrir o caderno, abrir o livro, fazer uma revisão, fazer um resumo, responder aquelas perguntas. Então, é criar o hábito de estudos. É esse o motivo do dever de casa. E aí, a gente faz assim lá no colégio, né? Não, deve ser outra palestra, não vou abrir outros espaços aqui. Quem fez certo? Corrigir o dever de casa, o professor tem que corrigir. Deixa eu ver quem fez o dever de casa aqui, deixa eu ver quem fez. Se não fez, olha a perspicácia aí, ó. Opa, por que não fez? Opa, vai dar problema. Não está estudando. Opa, vamos ver o que está acontecendo com a família, vamos chamar o pai e a mãe. Por que não está fazendo? Não está tendo tempo? Qual que é a rotina de vocês? Vocês não têm tempo para ele estudar 5 minutos, 10 minutos, né? Depende da idade.
Caderno, quem tem, está completo, são ferramentas da gente entender. Esse aluno está tendo uma rotina, ele está aprendendo. Participação dos alunos em sala, já disse. Olhar nos alunos, posturas, feições, emoções, roupas. Gente, até a roupa, né? Você olha para um aluno, aquele aluno todo com a roupa passadinha, linda. Ah, que mãe caprichosa, nossa, que... Aí você vê outro aluno assim, parece que a camisa dele saiu da boca do boi, né? Toda mastigada, assim, toda, né? Cheia de suja, assim, nossa, peraí, gente. Aí o professor, ele percebe aquilo e fala, opa, deve ter alguma questão em casa aí que está fora de ordem, né? Tem alguma questão aí que a gente vai ter que perceber. E vocês podem ter certeza, normalmente a pessoa está ali, ó, roupa amassada, caderno amassado, não fez dever. Você vai ver, em casa está desordem, né? Tem que chamar a família, porque ó, um colégio que não tenha um projeto formativo para os pais não vai dar certo. A família e o colégio têm que andar juntos. E a gente tem que buscar essa virtude da ordem para famílias, professores e alunos. Atenção às falas e atitudes. Então, as falas dos nossos alunos, as suas atitudes, são sinais para nós. É como se fosse aquela luzinha ali branquinha que está piscando ali no meu campo de visão. Eu estou percebendo, opa, está acontecendo alguma coisa ali. Esse aluno está tendo essa fala por quê? Essa atitude por quê? O aluno está cansado, está com fome, o aluno está bem, está feliz. Gente, se ele não sabe somar, como ensiná-lo a multiplicar? Parece uma coisa tão óbvia, mas um professor que não tenha desenvolvido a perspicácia, ele está tentando fazer o aluno multiplicar, ele erra, mas ele nem parou para ver se o aluno sabe pelo menos somar. Mas não sabe nem somar, não. Como é que você quer ensiná-lo a multiplicar então, meu filho? A perspicácia. Você não sabe quem é o seu aluno, você não percebeu quem ele é. Você não percebeu onde ele está. Se ele não conhece as letras, como ensiná-lo a ler? Ele não sabe nem o que é a letra A, letra B, ele não foi alfabetizado. E você vai engasgar ali a vida inteira, se você não voltar. Se não fizer uma avaliação diagnóstica, como será o nosso ensino? Isso, gente, atenção, coordenadores, diretores, é importante que a gente desenvolva isso. Pais, a gente tem que ter um diagnóstico. Como, em que nível que está o meu filho, o meu aluno, para a gente poder ir para frente. Agora, para a gente ir finalizando, ó, eu tinha falado de Jesus, né? Para cada situação, uma resposta concreta. Agora, vamos ver na sala de aula. Acertar o diagnóstico. O aluno não sabe ler. Olha, estou um aluno aqui, ano que vem vocês vão abrir 4, 5 anos, certo, Marinês? 2026 vocês vão estar com o primeiro ano do ensino fundamental. Com a graça de Deus. E aí vai chegar lá um aluno lá com 7 anos, sei lá, né, 6, 7 anos, no primeiro, segundo ano, e ele não sabe ler, já era para saber ler, gente. Ué, está acontecendo? Vamos ver, pode ser várias coisas. Então tem que ter perspicácia, gente. Ó, ele não sabe ler porque ele tem medo de errar. É um problema psicológico. Ele estudou, ele sabe. Você vai lá, você pede, ele fala que ele vê as letras, ele sabe lá, mas na hora de ler ele não lê. Está com medo. Então você precisa o quê? Encorajar. É diferente. Você vai ter que trabalhar outro aspecto da educação. É uma educação desenvolvida aí no emocional. Tá? Esse aluno não sabe ler porque ele tem miopia, gente. Ele não está enxergando o quadro. Você pede para ele ler, ele não está enxergando. Encaminhar para um oftalmo. É um problema fisiológico. Vocês vão lidar com isso. Vão se deparar com isso. Eu sou um exemplo desse número 2 aqui, que eu acabei de dizer. Eu estava na 2ª série do ensino fundamental e eu não enxergava nada. Eu tinha miopia. Ninguém detectou isso, nem meus professores.
É como se fosse hoje no... Segunda série, é como se fosse hoje o 3º ano do ensino fundamental, imagina. No 3º ano, já passou o período de alfabetização, 8 anos, e eu não enxergava nada. Quando eu fui ali no oftalmo, a médica falou, a partir de agora, ele vai enxergar a vida. Então, o meu problema era que eu precisava usar óculos, né? Esse aqui não lê porque tem preguiça. Então, nós temos que desenvolver o quê? Um projeto de vida, disciplina, é um problema moral. Esse aqui, nunca ninguém o ensinou, é um problema histórico. Então, o que a gente tem que fazer? É ensiná-lo as letras. Esse outro aqui, é um problema espiritual, tentações, né? Ele é uma pessoa que está perturbada, sei lá, precisa encaminhá-lo para a confissão, para algo espiritual. Esse aqui, ninguém em casa estuda, todo mundo ali na sua casa fala errado. Então, é um problema social, precisamos o quê? Promover a família, os amigos, vamos trazer educação para o seu entorno, para os seus pais. E aí, gente, toda criança, né, o São João Bosco ele fala assim, em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há um ponto acessível ao bem, e a primeira obrigação do educador é buscar esse ponto, essa corda sensível do coração e tirar bom proveito. Então a gente tem que encontrar o ponto acessível ao bem. Às vezes a gente vai ter filhos, alunos, que não se desenvolvem bem. Ele não é bom em matemática, ele não desenvolve bem em português, alguma coisa ele não... Mas às vezes ele está desmotivado. O Dom Bosco ele vai dizer, tem algum ponto ali que é acessível ao bem, que vai motivá-lo, ele vai ficar feliz, ele vai se desenvolver, ele vai ficar mais corajoso, né, mais seguro de si, e a partir do desenvolvimento daquela virtude, ele vai desenvolvendo as outras. Então a gente tem que ter a perspicácia para encontrar esse ponto acessível de cada pessoa. São João Bosco. É isso, gente. Então, o curso, né, é a análise da pedagogia de Cristo, né, são 7 princípios. Eu trouxe aqui esse primeiro princípio, né, que é a perspicácia, mas ele é muito bonito, né? E com a graça de Deus também, a gente pode ter outra oportunidade. Tá para ser lançado um livro sobre a análise da pedagogia de Cristo no ano que vem, pela editora Unitrinos. E, bom, quero agradecer a vocês por essa oportunidade, por a oportunidade de eu estar partilhando. E se precisarem de alguma ajuda, no sentido de somos irmãos, estamos no mesmo barco. Eu também sou professor, também estou na educação, sou missionário, sou diretor. O que precisar, e eu digo para vocês, não desistam, vão em frente, coragem. Nós estamos lidando com uma chaga real da humanidade. A igreja nos chama e nós estamos fazendo a vontade de Deus, resgatando a educação católica. Deus abençoe vocês.